graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Vamos iniciar orando, irmãos, e logo mais abramos as nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, e vamos ler do verso 3 a 5. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, gratos por tudo que o Senhor nos tem concedido nesse dia, e principalmente por nos conduzir até aqui. Obrigado, Senhor, porque por meio da Tua graça nós estamos de pé, nós respiramos, nós podemos Te glorificar nessa noite, exaltar o Teu nome, ler a Tua palavra, e agora podemos também meditar na mesma. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de conferência, um momento onde os jovens estão reunidos para aprender da Tua palavra, onde os senhores e senhoras também participam para o fortalecimento da fé dos jovens da igreja local, Igreja Batista Reformada Deus da Graça. Que o Senhor abençoe a todos que se encontram aqui nesse momento, que vêm visitando, aqueles que estão aqui para aprender da Tua palavra, que estão aqui para ter comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja local, e que querem realmente servir a Ti. Que o Senhor os abençoe em Cristo, os guarde, que o Senhor dê discernimento a cada um dos Teus servos, que nós possamos sair daqui aplicando as verdades do Senhor aos nossos corações, e para isso nós necessitamos do Teu Santo Espírito que habita em nós, que Ele possa nos dar esse entendimento acima das coisas que nós, limitados, não podemos entender. Que o Senhor nos ajude mais uma vez, Senhor, nos concede a Tua graça, tem misericórdia de nós, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, mais uma noite onde nós vamos dar continuidade ao que iniciamos ontem. Eu acho que os irmãos já abriram aí suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 a 5, que nós vamos ler nessa noite. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, meus irmãos, essa é a segunda parte, como eu deixei claro ontem. Nós iniciamos ontem com a primeira parte desse estudo, e eu já falei um pouco do contexto da carta. Então hoje nós vamos entrar direto no tema proposto. Então, ontem nós tratamos de obediência como sinal indispensável da obra do Espírito Santo. Então observem que a prática cristã, irmãos, nós temos aprendido, e a Bíblia nos ensina, que a prática do cristão sempre é algo que vem de cima para baixo, no sentido horizontal, não é isso? Ou sentido vertical, perdão. Então, nesse sentido, nós temos visto que sempre a ideia bíblica do Antigo Testamento ao Novo Testamento, os antigos profetas, os homens de Deus que viveram, eles sempre tinham uma expectativa de que do céu viria o Redentor, e que a salvação vem do céu. Ou seja, eles sempre apontaram, sempre deram essa ideia em que o próprio Deus ensinou que a sua habitação está acima dos céus, e tudo que é concedido do céu para os cristãos
isso realmente é bom, é aceitável, é agradável, e nós que somos crentes só teremos uma boa prática, só podemos ter uma fé realmente operante, uma fé que glorifica o nome de Cristo com uma boa prática, quando nós realmente somos regenerados por Cristo, mediante a sua palavra, e o seu Santo Espírito aplica essas verdades aos nossos corações. E aí o homem torna-se um novo homem, uma nova criatura, não voltando mais aos rudimentos do mundo, não se associando mais às coisas que outrora nós, que não éramos crentes um dia, nós um dia não éramos crentes, nós que um dia não seguíamos a Cristo, não tínhamos o temor e o tremor no coração, nós que vivíamos um dia em trevas, hoje que fomos transportados para a maravilhosa luz que há em Cristo, e que por meio dele nós nos movemos e vivemos, nós sabemos que não tem retorno, não tem como decair para a perdição eterna. Nós podemos ter nossas fragilidades, nós podemos ter nossas dificuldades, mas nunca nós vamos cair da graça, né? Como Calvino dizia, o homem, ele usava um sentido figurado de um navio. Ele dizia que a salvação é mais ou menos uma ideia de um homem que está num grande navio e ele cai no navio, mas não do navio. Então a salvação é mais ou menos isso. Quem está em Cristo, ele pode tropeçar em alguns momentos, mas não quer dizer que ele perdeu a salvação. Ele pode estar, às vezes, como esses cristãos, essas igrejas das províncias ali da região da Ásia, onde Pedro escreveu, direcionado aos judeus e também abrangendo os gentios, e preocupado em doutriná-los para que eles se fortificassem, se fortalecessem na fé e não desanimassem, ou há um termo que não desmaiassem, né? Ou seja, é um pânico que está acima das limitações do homem, a ponto de às vezes suicidar-se ou coisas parecidas. Então é interessante que a graça de Deus salvadora, ela nos regenera por meio do Espírito de Deus, e essa obra maravilhosa nos dá esse sentimento de obediência. Então isso é um sinal que é indispensável, e o Espírito Santo faz isso em nós. A obediência é com entendimento, porque nós cremos no Filho de Deus, aquele que nos aspergiu o seu sangue, ou seja, a ideia do Antigo Testamento, ok? Que é a ideia de sacrifício, derramamento de sangue, purificação de pecados, e nós fomos purificados de uma vez por todas, por Cristo, salvos por Ele, redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. E agora nós caminhamos em obediência à sua palavra, à autoridade da mesma. Nós tememos a Deus e nós servimos a Ele com discernimento, com entendimento, na adoração, no serviço, em casa, no trabalho. Nós servimos no meio da sociedade, onde quer que estejamos, nós vamos glorificar a Deus por meio das nossas boas obras, mediante a fé que nos foi concedida pelo Espírito de Deus. Então hoje nós temos o segundo ponto e segundo tema, que é a regeneração que produz uma viva esperança. Meus irmãos, se não fosse por causa da graça, nós não teríamos paz. Russell Shedd, que disse isso certa vez, quando os irmãos de uma igreja davam a paz do Senhor para ele. E ele disse assim: meus irmãos, eu prefiro dizer graça e paz, é mais bíblico. Aquele jeito dele de falar, né, que Deus já o levou, os irmãos devem saber, Russell Shedd,
ele disse que nós primeiro obtemos a graça, porque se não fosse pela graça, não haveria paz, né? Por isso, geralmente as saudações são graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a graça nos favoreceu em que aspectos, né? Em todos. Primeiramente, a graça nos favoreceu no aspecto da salvação eterna, em nos dar vida eterna em Cristo, nos dando uma posição de herdeiros com Cristo, de filhos de Deus. Então, a ira de Deus já não vem mais sobre nós. Então, nós podemos dizer que temos paz com Cristo, paz em Deus. Por quê? Porque estávamos afastados, né? Como lá em Romanos 3:23, Paulo escreve: todos pecaram e estão destituídos. Ou seja, é impossível o homem se achegar a Deus por causa do pecado. Mas, né, Paulo completa lá que pelo sacrifício de Cristo, pela ação redentora de Cristo, nós podemos sim agora nos achegar a Deus. Nós nos achegamos a Deus por causa do que Cristo já fez. Então, por isso que Pedro, com muita autoridade apostólica, com muita integridade, com muita dedicação, com muito amor, harmonia com o Espírito Santo e com muito entendimento, ele escreve aos eleitos que são peregrinos, forasteiros ali, aqueles que são chamados da parte de Deus, que estavam nessas regiões. Por isso ele escreve a esses homens, a essas mulheres, a esses jovens daqueles tempos, segundo a presciência de Deus, aqueles que foram chamados de antemão. E Pedro, ele tem convicção disso, que foi o Deus Pai que fez essa obra redentora, salvadora, em meio à santificação do Espírito Santo, e dando assim a obediência a esses cristãos daquele primeiro século e de todos os séculos vindouros, por causa da aspersão do sangue de Jesus Cristo. E agora ele diz: graça e paz a vós outros, ou graça e paz vos sejam multiplicadas. Ou seja, aquilo que nós não merecíamos, é o termo mais conhecido, né? A graça. Nós recebemos a graça salvadora, e não somente a graça comum, como todo mundo recebe. Então o ímpio, ele recebe a graça comum de Deus. Ele se move, ele respira, ele trabalha, ele ganha dinheiro, ele pode prosperar em muitas coisas, mas ele não tem uma coisa, e essa coisa é o que vai levá-lo ao inferno, se ele não se converter a Cristo. Então a graça salvadora é a graça que veio do céu para regenerar, para nos salvar, para nos tornar novos em Cristo, novas criaturas, como diz o apóstolo Paulo, novo homem, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem não nascer de novo não pode adentrar ao reino dos céus, não pode de maneira alguma estar diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não tem como. Então agora Pedro, o apóstolo Pedro, ele magnifica agora o nome de Deus, e ele exalta o nome de Deus, que é o agente principal da salvação, e ele vai dizer assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele exalta o nome de Deus, usando a mesma palavra que Cristo usou, Pai. Essa palavra aqui, ela deixava os judeus com um pouco de ira quando alguém usava.
Então, se saísse uma palavra Pai, como Cristo usava, como se eles entendiam quando Cristo dizia que ele era o Filho de Deus, ou seja, quando ele dizia eu sou o Filho de Deus, ele falava Pai, a ideia é que ele diz que ele tem os mesmos atributos de Deus. Então os judeus se irritavam com isso. E agora Pedro usa a expressão de Cristo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que sabe que realmente isso é uma grande verdade. E que segundo a sua muita misericórdia, segundo a misericórdia do Pai, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Bendizer ao nome de Deus é um tema que no Antigo Testamento nós vamos encontrar bastante, mas o livro dos Salmos está recheado dessa palavra. Bendizer aqui não é somente dar crédito a alguém, bendizer não é somente dizer que tem respeito por alguém. Bendizer é fazer algo com muita convicção, com muito entendimento. Bendizer ao nome de Deus significa que somente Deus é digno de ser adorado. Somente o nome de Deus deve ser mencionado no meio do seu povo. Somente Deus é o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e por isso Ele deve ser glorificado, adorado, magnificado, exaltado, temido, tremido pelos homens. Os homens devem tremer diante de Deus quando abrir os lábios para louvá-lo. Coisa que muita gente nem pensa, coisa que muita gente não está nem aí para isso. Mas louvar a Deus não é somente abrir a boca e dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te quero, Senhor, eu te adoro. Não é somente isso. Bendizer ao nome de Deus tem que sair do coração e com entendimento da mente. E os crentes fazem isso em uma só voz, os eleitos de Deus, porque eles têm o selo do Espírito em si. Então eles reconhecem plenamente quem é o seu Deus. Mas os ímpios apenas abrem a boca e com os lábios podem até cantar para Deus, mas não enaltecer ao nome de Deus, mas não bendizer verdadeiramente o nome do Deus verdadeiro, Deus da Bíblia, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus em sua totalidade. Observe, irmãos, os Salmos de número 136, vamos lá. O Salmo 136, observem que 26 vezes o salmista expressa gratidão, e da mesma forma que ele está glorificando, exaltando ao nome de Deus, escrevendo esse lindo salmo em forma poética, ele enaltece a Deus por meio de uma característica importante que nós devemos aprender. E ele vai contando para o povo de Israel as maravilhas de Deus, as grandezas de Deus. E em todo o salmo ele vem falando sobre o que Deus fez nos tempos lá do Egito, e em outros momentos, em outros contextos. Mas algo que chama a atenção é que 26 vezes, sempre que ele inicia esse cântico, essa oração, esse poema, 26 vezes ele usa a palavra misericórdia. Ele vai dizer: porque a sua misericórdia dura para sempre. Então observem que o entendimento do salmista aqui é que Deus é bendito
nós devemos bendizer ao Senhor em todo tempo, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é, por tudo que Ele fará. Por quê? Porque a misericórdia de Deus dura para sempre. E Pedro diz: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Mas como fez tudo isso? Como Deus fez tudo isso? Que grande misericórdia é essa? Como Ele usou essa grande ou muita misericórdia? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esse é um dos maiores feitos de Deus na história do homem. Nós devíamos, irmãos, sempre pegar um salmo desse por dia e ficar analisando. Observar como um salmista escreve, como ele entende de Deus, como ele sabe adorar a Deus. E observem que a inspiração divina que conduziu os salmistas, não somente Davi, mas os demais, a escrever esses salmos, a levar à compreensão de uma verdadeira adoração, de uma verdadeira oração, de uma dedicação ao Senhor, a magnificar o nome do Deus verdadeiro, o Deus onisciente, o Deus onipotente, o Deus onipresente. De uma maneira que nós começamos a ler salmos e entendemos que ali somente o Espírito de Deus podia dar tanto discernimento a um homem para escrever grandiosas palavras que exaltam o nome do próprio Deus. Mas esse Deus, Ele é bendito, Ele deve ser magnificado, Ele deve ser adorado, porque por meio da sua grande misericórdia, um ato de Deus. E a palavra eleus é a palavra para misericórdia aqui, é uma palavra que tem muitos significados, mas sempre esse significado de misericórdia com o Antigo Testamento, a mesma palavra lá no hebraico, ele está ligado à dignidade, está ligado à alegria, está ligado a uma boa vontade. E é interessante que alguns autores veem essa palavra misericórdia de Deus como Deus fazendo algo sem querer nada em troca. Ele se alegra em fazer, por isso Ele fez. Ele não está fazendo porque você sorri para Ele. Ele não está fazendo algo porque alguém disse, eu te aceito. Ele não fez algo porque Ele viu que alguém um dia levantaria a mão. Não, isso foi bem antes que nós existíssemos. Antes que o mundo existisse. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus, que na pessoa do seu Filho, olhou para pecadores como nós, e exigiu o sangue do Filho, o sangue puro, para nos remir, para nos salvar, para pagar um preço por nós, que ninguém poderia pagar. Porque o que nós estávamos destinados era para a ira. Mas Deus, os seus decretos eternos, nos elegeu na pessoa e obra de Cristo. Nos decretos eternos, nós fomos eleitos, chamados, escolhidos por Deus, na pessoa e obra de Jesus Cristo. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fez uma obra em nós por meio do seu Santo Espírito. Por isso o tema aqui é a
regeneração que produz uma viva esperança. E esperança é bom sempre lembrar para o alto. É algo que vem de lá para cá. Algo que vem do céu para a terra. Ele nos regenerou para uma viva esperança. E Ele fez isso mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O apóstolo Paulo, ele dá um testemunho lá em 1 Coríntios, capítulo 15, que após a ressurreição de Cristo, mais de 500 mortos que haviam morrido naqueles tempos, que tinham parentes ali, ressuscitaram e visitaram seus entes queridos. A gente contando assim, todo mundo diz, não, é verdade. Mas, meus irmãos, não dá para fazer um filme, eu acho, sobre isso, não. É um pouco tanto quanto difícil. E observem que quando se fala em hoje em dia, nos contextos que nós vivemos de algumas igrejas mais emergentes aí, quando se fala em poder do Espírito Santo, todo mundo diz, eu já estou arrupiado. Quando se fala línguas estranhas, as pessoas já estão tentando se engasgar com a própria língua. Uns tentam, né? Quando fala-se em fogo do Espírito, as pessoas estão aí, né? Querendo se queimar, mas isso até é perigoso, né? Algumas palavras que criam, que nós não conseguimos achar na Escritura, e quando nós encontramos, é no sentido contrário. Poder, fogo, sapatear, pular, levantar a mão, repetir